Graça e paz, irmão, da parte do Senhor Jesus Cristo, frisando, que eu estava falando sobre o decreto, né? No último post que eu postei. Que quem somos nós para dar um decreto? Porque quando o rei decretava era irrevogável, ou seja, tinha que ser cumprido. Então, se nós hoje falar que estamos decretando algo no reino espiritual, a gente estamos colocando Deus contra a parede, porque nós não temos essa autonomia para decretar algo e Deus ser obrigado a fazer. Porque Deus não falou isso para nós, decreta algo que o que você decretar será feito. Não, ele falou, tudo que o Senhor Jesus falou, tudo que pedir em meu nome para o Pai, você será recebido. Ou seja, a gente pedir em nome do Senhor Jesus Cristo, sem duvidar, Deus faz a obra. Mas se a gente decretar, a gente estamos passando até por cima da autonomia do Espírito Santo e do Senhor Jesus Cristo e colocando Deus contra a parede. Isso aí não existe. Tem gente das igrejas que estão falando, eu decreto, vou decretar. Irmão, pelo menos eu, humildemente, não vi base bíblica nenhuma para isso. Pra gente ter autonomia para decretar, para Deus fazer algo. A mesma coisa que campanha. Campanha de 7 dias, 20 dias, 21 dias, cruzada de 3 dias. Ou seja, a pessoa fala, vamos fazer uma campanha de 7 dias, que 7 dias Deus vai abrir as portas. Aí estamos colocando Deus contra a parede. Beleza, vamos frequentar os 7 dias, vamos adorar. Mas se nos 7 dias não acontecer nada, a culpa é de quem? É de Deus? Não. Porque Deus ordenou fazer alguma coisa? Não. Quando Deus ordenava alguma coisa, irmão, se cumpria na hora. Quando Deus decretava alguma coisa, cumpria, não tinha como. Quando Deus manda, irmão, é diferente. A palavra do Senhor fala, Paulo fala que quando alguém for profetizar algo para alguém, que esteja 2 testemunhas do lado, que se em 15 dias não cumprir a profecia da carne. As igrejas não pregam isso. Os irmãos não falam sobre isso. Fica pondo a mão lá na cabeça e falando que é Deus que está falando. E ninguém está ali ouvindo para realmente ver se é Deus. Por quê? Porque as coisas de Deus são muito sérias. Você entendeu? Ela é muito séria. Para você abrir a boca e falar que o Criador mandou você falar algo, você tem que ter certeza que é o Criador que mandou, que aí você está tranquilo que vai cumprir. Mas esse negócio de você achar que Deus está mandando você falar e não for, você está jogando não é pera aos porcos. Você está jogando conversas ao vento, jogando conversa fora, irmão. Você está pecando. Você está acrescentando algo que Deus não falou. E a Bíblia fala que a gente não pode fazer isso. Então por isso que eu estou falando isso, meus irmãos. O decreto é só da parte de Deus. Tanto que o único que tinha poder para decretar era só o rei. Que Deus escolhia ainda para ser o rei. Você entendeu? E agora quem somos nós, irmão, para decretar alguma coisa? Eu vou decretar que eu vou ganhar na Mega Sena. Acabou, Deus tem que ir lá e fazer eu ganhar. Vou decretar que hoje a minha história muda, irmão. Então Deus tem que mudar a minha história. É assim, irmão? A Bíblia não fala que primeiro seja feita a vontade dele, depois a nossa? O Senhor Jesus falou, Pai, que todavia passa de mim esse cálice. Não, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Olha aí o Salvador, o Filho do Eterno, do Criador do céu e da terra, falou que todavia seja feita a sua vontade. Ele podia falar, Pai, eu decreto hoje que o cálice vai passar, eu não vou ser crucificado, eu não vou sofrer, esse povo não merece, é indigno, andou comigo, o Judas andou comigo, viu os milagres, e agora foi lá, me entregou, e agora eu tenho que ir lá e morrer para esse povo. A maioria do povo não me aceitou, a maioria do povo está me vendo como falso profeta, ninguém crê que eu sou o seu filho, por mais que os milagres estão sendo feitos. Ou seja, quando teve a multiplicação lá, que ele começou a falar que tinha que comer do pão, beber do sangue, no sentido espiritual, o povo entendeu que era literal. Você acha que vai ter que matar ele então e comer a carne e beber o sangue dele? Mas ele falou assim, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Sentido espiritual, se alimentar é as palavras, irmão. O cálice representa sofrimento, ou seja, neguei a minha vida para seguir a Cristo. Jesus falou que aquele que aceita Cristo, serve a Cristo, morreu para o mundo, irmão. Ou seja, tudo que você fazia, você não faz mais. Então muitas pessoas que a gente conhece começam a desprezar nós porque nós não praticam as mesmas obras. Então você começa a passar desprezo. Muitos tiram nós como falso crente. Tem pessoas que até apanham, são desprezados pelo pregar o evangelho. Então a gente tem que ter sabedoria, irmão. Temor. Irmão, se eu falar algo para você é pela fé. Irmão, pela fé eu acredito que Deus pode mudar a sua história. O Tiago falou, tudo que nós for falar, a gente fala se Deus querer. Por quê? Que seja feita a vontade de Deus e não a minha, irmão. Que Ele cresça e eu diminua. Aí as pessoas vêm querer passar como se achando os deuses na terra. Ô, irmão, que isso? Entendeu? Eu estou aqui, irmão, para falar humildemente. Eu tô indignado. Eu não consigo mais congregar em nenhuma denominação.
Porque fala não pode olhar para o homem. Como que eu não vou olhar para o homem se o homem tem que ser um exemplo ali de fé, tem que ser um exemplo de pregador, viver aquilo que ele prega? Eu olho para Cristo, se for para olhar para Cristo, eu fico aqui em casa. Porque aqui eu tenho certeza que eu não vou ficar olhando para os outros, vendo falha, vendo erro, criticando. Eu vou ficar aqui orando a Deus, lendo a minha Bíblia, ouvindo o meu louvor, dentro das minhas limitações, que sou ser humano, que tem hora que também eu penso coisas que não agradam ao Senhor, que eu até mesmo falo coisas que não agradam ao Senhor, e sou homem de confessar, né? Não fico ocultando, não sou o santarrão nem o santinho. Só que eu tenho certeza que se fosse para Deus levar em conta todos os nossos pecados, nós já seríamos condenados, irmão. Não existiria salvação para nós, não. Mas o Senhor sabe, irmão, o pecado que nos condena e o pecado que nos salva. Por isso que Ele falou que todo dia a gente tem que orar e vigiar. Orar e sem cessar. A gente tem que se redimir todo dia aos pés do Senhor. Por quê? Porque Ele está disposto a nos perdoar, disposto a nos abraçar, a nos reconciliar com Ele. E Ele fala que quando a gente se arrepende de coração, há uma festa no céu. Ou seja, o céu comemora por ver uma pessoa se arrependendo dos seus pecados e se entregando para os caminhos do Senhor. Eu tenho o objetivo, irmão, de um dia estar se envolvendo com os irmãos, se reunindo, entendeu, meu irmão, para poder fazer a obra do Senhor. Temos até o nome de uma denominação, Igreja Comunidade Cristã Justiça Divina. Ou seja, é a justiça de Deus que vai ser pregada sobre a impiedade, sobre o povo corrupto. Porque quem está no mundo precisa ser curado. Agora quem está dentro das igrejas precisa ser transformado. Desconstruir aquilo que a religião construiu e trazer a verdadeira essência da palavra que a igreja de Atos ensinou. Eles tinham tudo em comum. Um era a alma, outro era o coração. Ou seja, ninguém admitia ver o outro irmão sofrer e sair por aí. Dou o que ele comer para ele hoje e amanhã Deus abençoe. Ô irmão, o Senhor chamou de hipócrita quem faz isso, certo? Porque ele entregou a sua vida. E ele falou, irmão, ninguém, irmão. Ninguém tem a capacidade de falar agora, eu vou entregar minha vida pela humanidade. Só ele, irmão. Só ele. Entendeu? E nós muitas das vezes somos ingratos. Ingrato, irmão, porque qualquer coisinha, né, quer desviar do caminho do Senhor, né, quer voltar pro mundo, pra bebedeira, pra orgia, pras drogas, entendeu? Por isso que eu falei, eu não tô cuspindo pro outro, não, eu tô orando a Deus pra mim permanecer na presença, certo, irmãos? Orando a Deus todo dia, e desde quando eu me reconciliei com o Senhor, a minha vida só tem mudado, algumas coisas ruins aconteceram, mas eu creio que foi permissão de Deus, por quê? Pra Ele me modelar, pra Ele me moldar, me ensinar a ser paciente, me ensinar a ser mais espiritual, a orar mais, a entender mais a escritura. Foi que nem eu falei, eu não fico lendo um livro por dia da Bíblia, eu leio um capítulo por dia da Bíblia, certo? Para me absorver aquilo que eu tô lendo. Então esse é um conselho da parte do irmão Estevão, na pura humildade, irmão. Só que eu tenho certeza que um dia Deus vai nos dar condição, se assim Ele querer, para nós estar se reunindo em algum lugar, dentro de uma casa, numa praça, numa árvore, numa favela, num sem terra, para nós pregar o verdadeiro evangelho que Pedro pregou, e mais de quase 3.000 almas se arrependeram no mesmo dia e foram batizados. O que faremos, irmão, para sermos salvos? Arrependa-se dos seus pecados e seja batizado em nome de Jesus para que receba o dom do Espírito Santo. É o que eu falei, irmão. Eu quero ver alguém me mostrar na Bíblia um batismo feito na Bíblia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se tiver aí, meu irmão, eu falo para você, irmão. Eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, pela fé, acreditei na época, por causa que eu não tinha conhecimento bíblico. Mas quando eu fui analisar a Escritura, eu me batizei de novo. Em nome do Senhor Jesus, irmão. Porque eu vi na Bíblia que ninguém batizou desse jeito. Então a Bíblia fala, qual que é o nome que tem autoridade no céu, na terra e embaixo da terra? Quem foi a pessoa que recebeu todo o poder? Não foi o Senhor Jesus? A palavra não fala em Colossenses que tudo que foi feito por obra, por palavra, pensamento seja feito em nome do Senhor Jesus? A glória é para Ele, tudo é para Ele foi feito? Agora, irmão, nós temos que analisar, estamos desprezando quem fez isso por nós? Não, mas só que hoje o Senhor abriu a nossa mente. Foi que nem eu falei, quando Paulo encontrou Priscila e Áquila, levou os discípulos de Apolo até Paulo, ele perguntou, em que batismo vocês foram batizados? Eles falaram, nós fomos batizados no batismo de João. Ele falou, não, é necessário que você seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E depois ele empunhou as mãos sobre ele e eles receberam o Espírito Santo. Então muitas das vezes a gente vê hoje as pessoas achando que é batizado com o Espírito Santo, muitas das vezes é empolgação da carne, entendeu? Não desprezando, irmão, porque eu já passei por isso. Mas eu aprendi que quem tem o Espírito de Deus, ele tem os frutos, que é
o domínio próprio, é a temperança, é a amabilidade, é a compreensão. São os frutos que está dentro da Bíblia. Eu não lembro todos agora, porque minha mente não é um computador também para gravar tudo, né, irmãos? Mas se alguém quiser, eu procuro a base aqui e leio para os irmãos. Sempre vou estar postando alguns estudos aqui para os irmãos com base na escritura. Eu já postei sobre o reinado milenar, que será aqui na terra. Já postei também que nenhuma passagem bíblica fala que a igreja vai morar no céu, vai passar boda de cordeiro no céu. Não sei de onde que tiraram isso, porque a Bíblia não afirma isso. Você entendeu, irmão? O batismo visível, não existe batismo secreto, arrebatamento visível, não existe arrebatamento secreto, sumiu, ficou a roupa. Você acha que Deus, o Senhor Jesus que vai vir para salvar, quando ele voltar, ele vai cometer uma tragédia, matar um monte de gente, o avião vai cair, vai morrer um monte de criança. Eu creio que as crianças não salvam, né? Mas um monte de pessoa que, né? Os carros vão sair batendo por aí e tal. Não, irmão. A Bíblia fala que todo olho verá e toda língua confessará. E todos os povos, tribos e língua do mundo vai bater no seu peito e lamentar por não ter aceitado a palavra. Mateus capítulo 24, pode ler lá, irmão. O céu vai escurecer, o sol vai escurecer, a lua não vai dar mais sua claridade, irmão. E todos vão ver o sinal do Filho do Homem vindo no céu, todos. E a Bíblia fala que os anjos vão recolher os seus escolhidos dos quatro cantos, uma extremidade de outra terra. Ou seja, se a igreja foi arrebatada, quem são esses escolhidos que vão ser que os anjos vão recolher, irmão? Não testifica com aquilo que muitos pastores estão ensinando. Por quê? Eles não lê, eles falam que ouviram os outros falar. E não, a gente tem que buscar na fonte. Aqui, ó, a fonte aqui, ó. Entendeu? Eu não tenho uma Bíblia não, irmão. Eu tenho umas 8 Bíblias, umas 7, 8 Bíblias. Eu tenho Bíblia, versão NVI, versão de Ferreira de Almeida atualizada. Eu tenho vários tipos de Bíblia católica. Irmão, eu falo para você, a Bíblia católica, ela tem 7 livros a mais. Mas a tradução dela é uma das melhores. A versão NVI, versão internacional, uma das melhores. João Ferreira de Almeida, irmão, não estou desprezando, irmão. Mas, é uma das piores, irmão. Palavras que foram colocadas ali para confundir a mente dos irmãos. Então procura uma tradução melhor para nosso idioma, para nosso entendimento. Ou seja, para nós ter um esclarecimento espiritual melhor da parte do Senhor. Mas não esqueça, só leitura não vai te levar a nada. Leitura, oração e jejum. Orar de madrugada, falar com Deus. Por quê? Torna a dizer, o Senhor falou comigo e disse que o tempo está acabando. Entendeu, meu irmão? Então o tempo está acabando. O iníquo vai se manifestar a qualquer momento. Os presidentes da nação não têm controle sobre suas nações. Vai ter que ter alguém que vai tomar as rédeas da nação. E essa pessoa é quem? O anticristo. Mas ele não vai se apresentar como anticristo. Ele vai ser uma pessoa que trouxe o controle populacional na terra. Você entendeu? Então a gente tem que ficar apercebido que estamos vivendo o princípio das dores. A apostasia já está se cumprindo. E depois da apostasia, Paulo falou que era a manifestação do iníquo. Então, irmão, os dias estão se cumprindo. Então aquele que está afastado, volta. Aquele que está aqui nos caminhos do Senhor, fica mais firme. A Bíblia fala, aquele que é limpo, limpe mais. Aquele que é sujo, suje mais. Sede santo porque eu sou santo. Amém? Deus abençoe. Não sou melhor do que ninguém, mas eu falo aquilo que o Senhor coloca na minha mente, no meu entendimento, para mim dizer para os irmãos. Eu acredito que eu não estou jogando conversa fora. Eu estou falando coisas que têm sentido, que são realidade, que vai trazer crescimento, amadurecimento e liberdade. Porque muitos estão presos na religião. Muitos estão presos debaixo, achando que pastor dá cobertura espiritual. Não existe cobertura espiritual humana. Quem dá cobertura espiritual é o Espírito Santo que habita em nós. Pastores são pecadores, são corruptos, são ladrão, a maioria. Rouba o dízimo do povo, adultera, fica de olho nas irmãzinhas, fica fofocando. Então como que ele vai dar cobertura espiritual para uma pessoa sendo que ele é pecador? Não existe, irmão. Quem dá cobertura espiritual é o Espírito de Deus quando ele passa a habitar em você. Ele te guarda nos reinos espirituais, ou seja, na região espiritual. Homens são pecadores. Pastor, o Senhor Jesus falou para Pedro: Pedro, você me ama? Amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Não apacenta as suas ovelhas, que nem os outros falam, a igreja é minha. Não, ele pediu para Pedro cuidar de um rebanho que não era dele. A mesma coisa, eu compro um sítio e tenho um rebanho. Eu vou pôr um caseiro e falar, cuida do meu rebanho. Mas só que o rebanho não é dele. Então tenha cuidado porque é meu. Porque se você ferir alguma ovelha, você vai responder diante de mim. Porque pelo aquilo que você fez de mal. Ou seja, então a gente tem que entender, o pastorado não é uma pessoa, eu sou um anjo. A palavra anjo significa mensageiro. Ou seja, ele está enviando a mensagem do Senhor para aqueles que ainda não conhecem.
Então tem que tomar cuidado, eu sou o anjo do Senhor. Para com isso aí, irmão. Anjo é um ser espiritual que está ao lado do Pai, que não tem pecado, irmão, porque os que pecaram foram expulsos do céu. Entendeu, meus irmãos? Então a gente não, a gente falha, a gente erra, a gente peca. A Bíblia fala que nós erra, nós peca no agir, no pensar e no falar, irmão. Por isso que a gente tem que pedir perdão. Então vamos analisar, irmão, com toda a sabedoria, com toda a humildade. Pede para Deus que de graça Ele dá. Amém? Deus abençoe, irmão. Aqueles que quiserem, irmão, se unir comigo. Vamos montar um grupo, irmão. Vamos fazer propósito de oração de madrugada, irmão. Vamos viajar junto para ir atrás das almas. Vamos arrecadar alimento para dar para os pobres, sendo crente ou não sendo crente. Jesus nunca perguntou se a pessoa era cristão quando Ele curou. O Senhor Jesus nunca perguntou se a pessoa Ele fazia parte de algum tipo de religião quando Ele multiplicou o pão, o peixe, irmão. Ele fez o amor, irmão, sem olhar quem. E as igrejas não. Ô, irmão, você quer uma cesta básica? Mas tem que começar a congregar com nós, né, irmão? Você tá vindo no culto? Ah, para com isso, irmão. Para com isso. Vamos abrir a mente. Amém?